Nada de aparecer a tela. Deixa eu ver como. Para mim também fica a mesma coisa aqui, só que no computador. É a nível do celular. O problema com o celular é que a gente tem que deixar essa câmera desligada. Só que ali no computador, dá uma olhadinha. No computador aqui, ó, ela, a partir do momento que eu ativo a câmera, ela desliga sozinha. Não adianta eu querer ligar. Ó. Tem que aparecer essa tela aqui para você. E ela desliga automático. Assim. Ah, apresenta, vamos ver se dá para apresentar. Tem uma né? Eu não acredito. Tá, escreve aí, vamos ver se vai aparecer. André, vai? Com certeza. Mas o que é? Beleza. Aí, se quiser fechar, acho que agora deu certo, né? Estou testando isso daqui, gente, que era para ser aula síncrona. Tá? Então, semana que vem, que vocês não vão estar aqui nesse horário, a ideia é ficar gravado, mas quem puder entrar no horário da aula também, tá? Para poder assistir, tirar dúvidas, se não, depois assiste a gravação, que vai ser disponibilizada, só que na semana passada não deu certo de disponibilizar a gravação, não da outra turma de edificações consegui gravar só o áudio, tá? Ó, a imagem não saiu. Aí hoje parece que vai dar certo, tá? Aí se der certo, aí eu subo a gravação lá no Moodle lá. Já coloquei lá para vocês o conteúdo da semana passada, coloquei ontem, tá? Peço desculpa para vocês, não tem problema nenhum. Hoje eu vou fazer uma revisão desse conteúdo da semana passada, porque eu não disponibilizei anteriormente para vocês. E já tem o próximo conteúdo também, que é sistemas lineares, tá? Para fechar essa parte. Professora, questão de avaliação, não teve ainda avaliação de matemática. Vocês vão sair aí com boletim, né? A disciplina de matemática vai ficar vazio lá nas notas lá, tá?
Agora, será que ela escuta? Agora escuta. Deu para escutar? Será que ficou com eco? Ficou? Está escutando bem, então? Depois dá uma lua aí.
Pronto. Podemos? Não precisa nem se preocupar para a gente copiar essa parte teórica, mais os exemplos mesmo, tá? Porque a parte teórica vocês já tem toda lá no Moodle lá, tá? Eu resumi, então não é só isso daqui não, tá? As determinantes. Mas, assim, o que vocês vão ver lá que está no nosso conteúdo, vocês vão precisar resolver isso daqui. Mas tem mais coisas, mais exemplos, tá? Não sei se a Ana continua online ainda, não tem como eu ver porque eu estou compartilhando aqui a tela, mas caso alguém estiver assistindo e quiser também tirar dúvida, vou fazer essa revisão bem rápido, tá? O que a gente viu na semana passada? A gente iniciou o conteúdo de determinantes. O que é um determinante? Determinante é toda matriz quadrada que é associada a um determinado número. E aí a gente pega e a gente tem que retomar o conteúdo. Opa, se determinante é uma matriz quadrada, a gente vai ter que retomar a questão sobre matriz quadrada. Vocês lembram o que é uma matriz quadrada? Tem mesmo número de linhas. Mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz quadrada, por quê? Porque eu tenho duas linhas e eu tenho duas colunas. Isso daqui é uma matriz quadrada, por quê? Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Isso daqui é uma matriz quadrada, por quê? Porque eu tenho uma linha e uma coluna. Então, o primeiro passo para a gente resolver determinante é eu ter uma matriz quadrada, ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Se eu não tiver um número de linhas igual ao número de colunas, a gente não pode resolver determinante. Aí é uma matriz normal, tá? Então, determinante, a matriz precisa ser quadrada para a gente poder resolver. E como que a gente resolve? A gente tem 3 situações básicas, mas o conteúdo de determinantes, igual eu falei para vocês, não para aqui. Principalmente para vocês que é de informática, tá? Eu não tenho só determinante de terceira ordem. Eu tenho determinante de quarta ordem, quinta ordem, sétima ordem, 15ª ordem. Só que vocês não vão ficar fazendo cálculo desses determinantes, quem faz para vocês geralmente vai ser o computador lá, tá? O que vocês precisam saber para fins de vestibular, né? Para fins de conteúdo do ensino médio, é pelo menos calcular determinante até o determinante de terceira ordem, onde eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Tudo bem? O cálculo é simples, só que o que geralmente os estudantes erram? Jogo de sinal, potência, raiz. Vocês vão ver que a gente vai estar trabalhando bastante com isso, tá? Então, os cálculos são simples, mas aí errou um valorzinho de um sinal, era mais, colocou menos, tá tudo errado no determinante de vocês, tá? A potência lá, coloquei a potência errada, calculei errada, o númerozinho ficou errado, vai ficar errado o determinante inteiro. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Mas o cálculo geralmente é simples, tudo bem? Vamos lá aprender a calcular? Quando vocês tiverem um determinante de primeira ordem, o que vai acontecer? Nesse tipo de determinante, é aquele que eu tenho apenas uma linha e uma coluna. Se eu tenho uma linha e uma coluna, significa que eu também tenho apenas um elemento nesse determinante. E o resultado do determinante, de um determinante que eu só tenho um elemento, vai ser o próprio elemento lá de dentro, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei o determinante de M A1, qual que vai ser o valorzinho dele? O próprio A11. Por quê? Porque eu só tenho um único elemento. Depois a gente já vai ver lá nos exemplos, tá? Determinante de segunda ordem, como que a gente vai resolver? Quando a gente viu o conteúdo de matrizes, eu também pedi para vocês gravarem, não sei se vocês lembram, alguma coisa a respeito de diagonal principal e diagonal secundária. Vocês lembram? Quem quer diagonal principal, quem quer secundária, e uma matriz de segunda ordem, ou uma matriz quadrada? Não? Aí a professora já querer demais, né? Toda matriz quadrada eu tenho uma diagonal principal e uma diagonal secundária. A diagonal principal são esses valores aqui, ó, os valores em que o índice da linha e da coluna, eles são iguais. Então, o A1 e o A22, onde a linha e a coluna são iguais, ela é chamada de diagonal principal. Os outros dois elementos que sobraram, ele é chamado de diagonal secundária. Então, o A12 e o A21 é uma diagonal secundária. Para a gente poder resolver determinante de segunda ordem, o que vocês vão fazer, então? Vocês vão multiplicar os elementos da diagonal principal
e vão subtrair os elementos da diagonal secundária. É bem simples, só que toma cuidado com o joguinho de sinal. Então, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal e vou subtrair depois da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Daqui a pouco a gente já vai fazer ali no exemplo, tá? Só quero que vocês lembrem-se disso. E tem que saber quem são os elementos da diagonal principal e quem são os elementos da diagonal secundária. Fez o contrário, inverteu essa ordem, colocou a diagonal secundária primeiro e depois a principal, tá tudo errado. Tem que tomar cuidado, tá? E para a gente resolver um determinante de terceira ordem, a gente usa um dispositivo que é chamado de regra de Sarros, tá? Sarros foi um famoso matemático, tá? Bem antigamente. Ele descobriu que para determinantes de terceira ordem, a gente pode resolver desse jeito que eu vou passar para vocês, que facilita os cálculos. O que é essa regra de Sarros? Nada mais é do que a gente fazer esse mesmo processo que a gente acabou de fazer aqui no determinante de segunda ordem. Só que aqui eu estou trabalhando com determinante de terceira ordem, onde eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com determinante de terceira ordem, vocês vão ter que ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias também, tá? Por isso que eu repeti aqui, ó, a primeira e a segunda coluna. Geralmente, Sarros é só isso aqui, ó, um determinante de terceira ordem. Vou ter 3 linhas, 3 colunas, e aí vocês vão repetir sempre somente a primeira e a segunda coluna do ladinho, tá? Para que isso? Para a gente poder ter as 3 diagonais principais e as 3 diagonais secundárias. Então, agora, quem vai ser as diagonais principais? Olha aqui, ó. Principal, A1, A22 e A33. Quem mais? A12, A23 e A31. Notem que só a primeira ficou igual a linha coluna, tá? As outras não ficam. E a terceira diagonal principal, A13, A21 e A32. Essas são as 3 diagonais principais. Depois a gente tem as secundárias. Quem serão as secundárias? Eu tenho aqui A13, A22 e A31, é a nossa primeira diagonal secundária. Depois eu tenho A1, A23 e A32, que é a segunda diagonal secundária. E por último a gente tem A12, A21 e A33, que é a terceira diagonal secundária. Tá? Professor, o que a gente vai fazer com isso? O mesmo processo que a gente fez aqui. Na diagonal principal, o que a gente fez com esses 2 elementos? Nós multiplicamos. Aqui também a gente vai multiplicar. Só que tem um detalhe. Sempre que vocês estiverem multiplicando os elementos da diagonal principal, o resultado deles, ou entre elas, tá? Sempre vocês vão colocar o sinalzinho de mais. E sempre que vocês estiverem multiplicando os elementos da diagonal secundária, vocês vão colocar um sinalzinho de menos entre os elementos. Depois a gente já vai ver como que a gente vai fazer. Então, eu tenho que lembrar o quê? Que eu vou ter 3 diagonais principais, vou fazer a multiplicação desses 3 elementos, vou colocar um sinalzinho de mais. Vou fazer a multiplicação desses outros 3 elementos, vou colocar um sinalzinho de mais. Vou fazer a multiplicação desses 3 elementos, opa, acabou as principais. Agora eu tenho que fazer as secundárias. Então, vou colocar um menos, vou multiplicar os 3 secundários, menos, multiplicar novamente os 3 secundários, menos, vou multiplicar novamente os 3 secundários. E aí é só realizar os cálculos. Não é difícil, mas tem que prestar atenção no joguinho de sinal. Tudo bem? A gente já vai ver passo a passo. Professora, eu não entendi nada. Calma lá que a gente vai ver com o número bonitinho como é que faz. Tudo bem? Vamos lá? Não pode ser a 11? Oi? Não pode ser a 11? A 11 aqui, para ler, geralmente tem gente que fala a 11, isso daí não vai influenciar em nada. Só que o certo, como os índices aqui representam linha e coluna, a gente costuma falar A1, porque corresponde à primeira linha e primeira coluna. Mas se você falar A11, A12, A13, A21, isso daí não muda em nada, não está errado também. Tá? Vamos lá? Ali no nosso primeiro exemplo, a gente tem lá, determinante de menos 4. Essa matriz aqui é um determinante de qual ordem? Primeira ordem. Eu só tenho um elemento. Então, qual vai ser a resposta desse determinante? O próprio menos 4.
Tomem cuidado, alguém poderia ter perguntado assim, professora, mas e essa barra aqui? Vocês lembram dessa barra na matemática? O que acontece quando eu tenho valor entre elas? Isso, só que nesse caso é quando a gente está trabalhando com módulo. Nesse conteúdo de determinante, essa barra não tem um valor de módulo. Então, por isso que a gente vai deixar o mesmo valorzinho, tá? Então, não mudem o sinal. Quando tiver negativo aqui dentro, não coloquem positivo. É diferente quando a gente está trabalhando com módulo de algum número. O módulo apareceu entre essas barras. Se o número aqui dentro tiver negativo, ele sempre vai sair a resposta positiva, tá? Então, não é isso. O objetivo de determinante é o mesmo valor que está lá dentro, vai ser a resposta de vocês, no determinante de primeira ordem. Tudo bem? Continuamos? Fácil, né? A professora vai ter assim na prova, no trabalho? Pode ter, tá? Determinante da matriz J é meio. Quanto vai ser a resposta do determinante? Meio. Só tem um valor, uma matriz do tipo 1 ou 1. Então, vamos lá. Resposta meio. Muito fácil. Agora, a partir da letra C, a gente tem qual tipo de determinante? A gente tem um determinante de segunda ordem. Agora, precisa fazer os cálculos. Então, vamos calcular lá. A gente tem aqui determinante de B, 3, 1, menos 2 e 4. Se é de segunda ordem, a gente tem que fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos lá. Quem que é a diagonal principal de vocês aqui? 3 e 4. Beleza, então vamos multiplicar. 3 vezes 4 dá 12. Menos, tá? Da formulazinha, eu sempre vou subtrair dos elementos da diagonal secundária. Quem são os elementos da diagonal secundária? Menos 2 e 1. Então, vamos multiplicar. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Isso, vou colocar aqui, quem já quiser fazer direto ali, tomem cuidado com o jogo de sinal, tá? E aqui, novamente, ó, é aqui que eu peço para vocês o cuidado, tá? Jogo de sinal, menos vezes menos vai ficar positivo, mais. Então, eu tenho, na verdade, 12 mais 2, que dá quanto? 14. Dúvida? Professor, Oi. a senhora está lendo o menos 2 não está multiplicou? Menos 2. Multipliquei. Menos 2 vezes 1. É sempre multiplicação. 3 vezes 4, tá? Então ficou isso aqui. 3 vezes 4, menos 2 vezes 1. Aí 3 vezes 4, 12. Repetiu o sinalzinho de menos. E menos 2 vezes 1, menos 2. Tá? Mais alguma outra dúvida? Fácil? Fácil, né? Só tem que tomar cuidado com o jogo de sinal. Aqui na letra D é um pouquinho diferente da C, por quê? Porque agora eu tenho um sinal de igualdade, não apareceu a palavra determinante, só que está induzindo a vocês fazerem o quê? O mesmo cálculo desse item anterior que a gente fez, só que agora vai acabar caindo em uma equação. Pode ser que seja uma equação ou do primeiro grau, ou do segundo grau, do terceiro grau, vai depender do exercício. Nesse caso, como eu só tenho uma letra, então é equação do primeiro grau, tá? Por quê? Porque apareceu essa igualdade aqui, ó. Tá? Um determinante igualado a um outro número. Tudo bem? Vamos lá? Um. 2x vezes 1 vai dar o quê? Vezes 2x vezes 1. 2x. Não muda. Multiplicação, mesmo número. Multipliquei por 1, muda. Menos os elementos da diagonal secundária. Menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Agora é 2 e o menos 3. Então, vou multiplicar. 2 vezes menos 3 dá o quê? Menos 6. Novamente, menos e menos. Deixei entre parênteses para não confundir. Fazer o jogo de sinal. Tudo isso é igual a 12. Então, vou colocar aqui. Ó. Tudo isso é igual a 12. Vamos resolver agora. Então, tem 2x. Fazendo o jogo de sinal. Menos vezes menos. Mais 6. Tudo isso é igual a 12. Equação do primeiro grau, como eu tinha dito. Letra no primeiro membro. Número do segundo membro. Então, vamos passar o 6 para lá. Vai ficar o quê? 2x
igual a 12, dá mais 6 mudando de membro, menos 6. E 12 menos 6 dá o quê? 6. Então, 2x é igual a 6. Quero saber o valor do x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 2, você vai dar quanto? 3. Então, o valor do nosso x nesse determinante vale 3. Dúvida? Fácil? Eles não têm que dar 12? Oi? Eles não têm que dar 12? Não. Aqui, depois, quando é para você, se você quiser, né, no caso, tirar a prova para saber se o seu valor do x está certo, aí você substitui aqui. Esse determinante aí, ele vai ter que dar 12. Então, vamos substituir, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, aqui a gente tem 6 menos, aqui a gente tem 2 vezes menos 3, que dá menos 6 também. Então, a gente ficou com isso aqui, ó. 6 menos menos 6, menos vezes menos vai virar mais, 6 mais 6 dá 12. Então, nosso valor de x é 3, está correto, tá? Na substituição, aí sim tem que dar o valor que está lá do ladinho. Bom? Professor, Oi. para saber a diagonal principal, os números têm que ser iguais. Iguais. Por exemplo, a 1 e a 2, 2. Isso. Quando os números vão ser iguais, por exemplo, 3 e 4, significa que eles têm que ser o mais próximos possíveis? Ah, tá. Não, aqui não é questão dos números serem iguais. É o índice, esse númerozinho que vem aqui embaixo. Aqui, ó, eu coloquei os elementos já. Mas é a mesma coisa. Aqui eu tenho A1, que é o nosso primeiro elemento, que está na primeira linha, primeira coluna. Aqui a gente tem o A12, que está na primeira linha e na segunda coluna. Aqui a gente tem o A21, segunda linha e primeira coluna. E aqui a gente tem o elemento A22, segunda linha e segunda coluna. É isso daqui que a gente fala que tem que ser igual. Os índices, os númerozinhos aqui dentro pode ser qualquer valor, tá? Geralmente não vão ser iguais, tá? Mas é essa ordem aqui, na hora de representar que tem que ser iguais, os elementos iguais, tá? Então sempre vai ser, segunda ordem você já pega direto, sempre vai ser os elementos que tiverem nessa linha aqui, tá? E a diagonal secundária sempre vai ser o contrário dela. A1 e A22 tem que ser do menor para o maior? Não, a multiplicação, tanto faz, a ordem não terá o resultado de vocês, tá? Agora, se vocês fizerem diagonal secundária primeiro, menos a diagonal secundária, menos a diagonal principal, aí dá diferença. Por isso que não pode trocar a ordem. Primeiro os elementos da diagonal principal, depois os elementos da diagonal secundária, tá? Mas aqui, tanto faz se multiplicar 3 vezes 4 4 vezes 3, dá o mesmo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Fácil? Então vamos lá. Copiaram já? Posso apagar essa parte aqui? Pronto. Determinante de terceira ordem. E.
menos. Bom, então agora a gente vai nos exemplos de determinantes de terceira ordem, tá? Lembrando que o modo de resolver é bem parecido com o determinante de segunda ordem, só que no determinante de terceira ordem vocês vão ter que repetir sempre a primeira e a segunda coluna antes de começar a resolver, para vocês poderem ter as 3 diagonais principais e as 3 diagonais secundárias, tá? Então eu vou até substituir aqui do ladinho já. Vou repetir, menos 2, 4 e 5, sempre primeira e segunda coluna. E 1, 2 e 1. Feito isso, agora a gente vai ter 3 diagonais principais. Então, quem são os elementos das 3 diagonais principais? Eu tenho lá, ó, menos 2, 2 e 1, que é a nossa primeira diagonal. Então, eu já vou colocar aqui, ó, tá? Para depois não esquecer. Menos 2, lembrando que é multiplicação, vezes 2, vezes 1. Sinalzinho entre as diagonais principais é mais ou é menos? Mais, tá? Diagonais principais sempre vai ser mais, diagonais secundárias sempre vai ser menos, tá? Quem que é a segunda diagonal principal? 1 menos 1 e 5. Eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes menos 1 vezes 5. Sinalzinho entre elas, mais novamente. Por quê? Porque eu tenho mais uma diagonal principal. Quem que seriam os outros elementos? 3, 4 e 1. Então, menos 3 vezes 4 vezes 1. Já tenho as 3 diagonais principais. Agora eu vou fazer as 3 diagonais secundárias. Sinalzinho entre elas vai ser menos. Então começa aqui, ó, menos. Quem são os 3 primeiros elementos? Menos 3, 2 e 5. Então vamos colocar aqui, ó. Menos 3 vezes 2 vezes 5. Sinalzinho entre elas, menos novamente. Quem que é a segunda diagonal secundária? Menos 2, menos 1 e 1. Então, menos 2, menos 1 e 1, menos a nossa última diagonal secundária, que é 1, 4 e 1. Vou apagar aqui para ficar tudo na mesma linha. Menos 1, 4 e 1. Pronto. Só para vocês não se perderem, depois tenta contar, tá, gente? Então, como eu tenho 3 diagonais principais e 3 secundárias, eu tenho que ter 6 elementos. Então, aqui, ó, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos. Agora é só resolver. Cuidado com o jogo de sinal, tá? Então, menos 2 vezes 2. 4 vezes 1. 4. Menos 4, né? Depois aqui a gente tem, ó, mais vezes menos, menos, e 1 vezes 5, 5, resolvido. Mais vezes menos, menos, 3 vezes 4, 12. Menos vezes menos, mais, 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Depois a gente tem menos vezes menos, mais vezes menos, menos. E 2 vezes 1, 2. E o último elemento, menos 4 vezes 1, que vai dar 4. Continuo tendo 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, só resolver. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, o que traz ao saldo maior, tá? Menos 4, menos 5. Não, menos 9. Menos 9. Menos 9, menos 12. 19. Menos 19. Calma. 9 menos 9 mais 12. Menos 21. Menos 21. Agora que a gente tem menos 21 mais 30. 9 positivo. Todo mundo conseguiu entender? 9 positivo, 9 menos 2. 7 positivo. E 7 menos 4, 3 positivo. Então, o resultado disso tudo foi 3. Dúvida? Só tem que tomar cuidado com o joguinho de sinal. Errou o sinal, vai errar a conta inteira. Espera lá, menos 4, menos 5.
menos 12, menos 4, menos 5, menos 9, menos 9, menos 12, menos 21. Aí o próximo valor deu 30, isso. Aí 9 menos 2, 7, 7 menos 4, 3, isso. Confere, né? Tanto joguinho de sinal, errou um valorzinho ali, vamos ver. Podemos, né? Pois vocês copiam? Vamos lá? O que diferencia a F da letra E? Agora, em vez de vir a palavra determinante, veio com a igualdade, então provavelmente vai cair uma equação para vocês resolverem, descobrir o valor do x. Ou do primeiro grau, ou do segundo grau, tá? O modo de resolver é o mesmo. Se é um determinante de terceira ordem, eu vou ter que repetir a primeira e a segunda coluna, tá? Como não deu espaço aqui, eu vou repetir aqui embaixo, tá? Repetir todo ele. 2, 2 e 5. 1 mais x, 1 e 2. E depois 3, 1 e 0. Repetindo a primeira, 2, 2 e 5. 1 mais x, 1 e 2. Tudo isso tem que ser igual a menos 3. Então, vamos lá. Quem são os três elementos, as três diagonais principais? Primeiro, a gente tem 2, 1 e 0, certo? Quem mais? 1 mais x, 1 e 5 é a segunda. Quem mais? 3, 2 e 2 é a terceira. Então, vou colocar lá para a gente já não esquecer, tá? Multiplicando. 2, 1 e 0, toda vez que aparecer 0, o bom dessa parte de determinante de matriz é que se tiver o elemento 0, já facilita a vida de vocês. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, não precisa nem escrever ali, tá? Então, como aqui a gente vai multiplicar, vai dar 0, então não vou nem colocar esses três primeiros elementos, pode ser? Tá? Então, aqui deu 0, aqui eu não tenho 0, então eu vou ter que escrever 1 mais x, dentro do parênteses, vezes 1 vezes 5. Sinalzinho entre as diagonais principais é mais, então mais. A terceira diagonal principal, 3, 2 e 2. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. Feito as diagonais principais, agora a gente tem as diagonais secundárias. Quem são os elementos da diagonal secundária? 3, 3, 1 e 5 é a primeira. Quem mais? 2, 1 e 2 é a segunda. E quem mais? 1 mais x, 2 e 0. Opa, a última aqui também a gente não precisa, que multiplicou por 0. Então, só vou fazer a multiplicação dessas duas aqui. Então, se você tiver ali já colocando 1 mais 1x direto ou não? Não. O que você fala aqui? Colocando direto. Não, porque aqui você não vai juntar um 1 com x para dar um x. Se eu tivesse um número maior, 3 mais x, eu poderia colocar 3x e fazer direto? Não, porque você não pode somar letra com número. É isso que eu estou tentando dizer. Tá? Aqui, se eu pudesse somar letra com número, beleza. Mas o problema é que a gente não pode somar. E aí vocês vão ver que a gente vai ter que fazer a distributiva depois. Tá? Por conta de não conseguir somar, fazer essa soma de letra com número. Tá? Então, agora vou escrever lá os elementos da diagonal secundária. Menos. Ficou quem ali? 3, 1 e 5. 3 vezes 1 vezes 5. E depois, menos 2 vezes 1 vezes 2, né? Isso. Tudo isso é igual a menos 3. Aí, vamos resolver. Aqui, igual eu tinha dito, ó, eu não posso juntar letra com número. Então, 1 mais x, vocês não vão fazer nada com ele. Agora, aqui, 1 vezes 5 vai dar o quê? 5. E é uma multiplicação. Então, a gente vai ter que multiplicar esse 5 tanto pelo 1 quanto pelo x, fazendo a distributiva. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes x, agora sim a gente pode multiplicar. Dá 5x. Tá? Aqui a gente tem mais 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 2 dá 12. Menos 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 2, 4. Tudo isso é igual a menos 3. Vamos juntar o que der para juntar, número com número, letra com letra. Então, aqui a gente já pode juntar, ó, 5 mais 12, 17. 17 menos 15,
2 positivo e 2 menos 4, menos 2. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 5x menos 2 igual a menos 3. Se já quiser passar o menos 2 para mim lá, fica a critério de vocês. Tá? Agora, a gente vai passar esse menos 2 para lá, porque caiu uma equação do primeiro grau. O 2 está negativo, ele passa positivo. Então, a gente ficou com menos 3 mais 2 dá o quê? Menos 1. E eu quero saber o valor do x, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou menos 1 sobre 5. Dúvida? Certeza? Lembrando que pode cair numa equação do segundo grau. Se cair numa equação do segundo grau, como vocês teriam que resolver? Bhaskara. Lembram de Bhaskara? Não esqueceram? Não? Eu podia botar uns 4 e 0 nessas situações aí. Então, já vamos ver um com Bhaskara. Saudade de Bhaskara. Copia aqui para ele. Não, tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo pode apagar, né? Pode. Ali não pegou? Não. É só metade. Deixa eu te colocar para cá. Né? Eu coloco um som. Vou botar aqui embaixo. X vezes 1 vezes 5. 3 vezes 2 vezes 2. Depois 3 vezes 1 vezes 5. 2 vezes 1 vezes 2. Igual a menos 3. Aí fica 5 mais 5x. Menos 12, menos 15. Menos 4 igual a menos 3. 5x menos 2 igual a menos 3. Menos 3 mais 2. Deu menos 1. Então, o valor de x ficou menos 1 quinto. Aí, gente, lá na apostila que está lá no Moodle, tem vários exercícios. Então, façam. Não precisa fazer todos os exercícios, eu não vou cobrar, não precisa, né, a professora até quando tem que fazer. Não, é critério de vocês, mas pelo menos tenta fazer. O exercício 1, mas está pedindo para calcular o valor de x. Beleza, vamos fazer. O exercício 2, está pedindo para fazer de outro jeito. Então, façam pelo menos um exercício de cada para vocês treinarem, tá? Não é difícil. Aí pode mandar, ou por WhatsApp. O nosso horário das PS são as quartas-feiras, da 1 até as 2h30. Tá? Só que eu só entro na sala se alguém falar, professor, vamos, né, vai ter PE, alguma coisa nesse sentido. Tá? Senão a gente fica esperando lá, esperando, não aparece ninguém. É só mandar lá. Mas se não puder na quarta-feira também, tiver outra atividade, eu atendo qualquer horário, é só mandar lá no WhatsApp, eu vendo a mensagem de vocês e eu já respondo. Aproveita para tirar nota no trabalho, né? O trabalho geralmente são 3 tentativas. Tem gente que faz 2 ou perde o prazo, esquece. Então tem que tentar as 3, né, para poder tirar a nota máxima, que é os 4 pontos já garantidos, depois a prova fica menos. A prova é uma tentativa só. Tá? Mas não é difícil, vai ser difícil não, pode ficar tranquilo. Mas a prova vai ser o mesmo horário para todos ou vai ter? Não, eu vou deixar um período aberto, tá? Não vou fazer assim, entra lá de tal hora na quarta-feira. Não, vai ser, eu vou colocar lá, vai ficar uma semana mais ou menos aberto, gente, tá? Isso. Ah, mas de repente, se a internet do jeito que tá na cidade... Oi? Vai ficar tudo aberto. Não, primeiro deixa eu colocar lá e eu aviso lá certinho lá no grupo, de repente falo para vocês, não vai estar aberto aqui, aí eu já não coloco lá a atividade, aí fica... Pode.
Licença, pessoal, bom dia. Pessoal, estou aqui só para dar um repasse de informação para vocês, tá? E vou pedir um apoio para vocês, compartilhar com os colegas, tá bom? Então é o seguinte, primeiro, quinta-feira, que é feriado, o Instituto Federal não vai funcionar na quinta-feira, tá? Então não precisa vir aqui. Mas sexta funciona? Sexta funciona. A gente não vai fazer a ponte, quinta e sexta, só quinta, beleza? Semana que vem, que é outro grupo, né? Semana que vem é outro grupo. Mas, se você puder, não passa por ele. Na terça-feira é feriado. Então, dia 2, final. Então, também não teremos atividade no dia 2. Dia 1º, que é a segunda, tem? Tem. Beleza? Também não faz a ponte. Tudo bem até aí? Oi? Dia 15, ainda não sei, mas eu passo, tá? Essa informação. E aí a gente vai postar isso também, tá? Então, se puder compartilhar, ajuda a chegar mais longe essas informações, beleza? O que mais? Galera, eu falei já com alguns, mas eu quero reforçar. Toda quarta-tarde a gente vai disponibilizar o laboratório de informática. Teremos 12 vagas nesse primeiro momento. Se você tem interesse de vir, dar continuidade ao seu estudo, fazer aqui, na quarta-feira você pode, só que é só 12 vagas, tá? Nesse primeiro momento. Como que eu faço? Vai ali na Certi, tá? Tem uma plaquinha explicando onde é que é a Certi, que é a galera da tecnologia, eles estão na listinha lá. Coloca seu nome e agenda o seu número. Aí na quarta-tarde você pode vir e utilizar. Mas, Antônio, é só um dia? Por enquanto. Se a gente vê que a demanda do estudante lá na lista dos 12, eu tenho 18 que colocou nome, nas 2 semanas eu consigo, ó, eu tenho 18 aqui, vamos abrir mais um dia, aí a gente abre mais um dia à tarde para vocês utilizarem. Só que essa demanda vai de vocês para a gente vai sentir. Se de repente só 5 colocou nome em 3 veio, poxa, eu entendo que está tranquilo, a gente não tem um dia só, tá bom? O que mais? Biblioteca. Essa semana a gente também compartilha o horário da biblioteca. Tá? Provavelmente via agendamento, tá? Para manter o distanciamento ali dentro. Então, se você tem interesse em vir estudar no período vespertino, fazer suas atividades aqui, a gente vai disponibilizar também esse horário. Estágio. Né? Então, tem galera que tem dúvidas sobre estágio. Quando eu posso fazer, o que eu preciso, interno, externo, qual o documento, né? Então, a professora Érica, que é a coordenadora do estágio, ela vai estar aqui presencialmente toda quarta à tarde também. De repente, você já veio para o laboratório, já troca uma ideia com a Érica para ver qual documento você precisa para adiantar esse estágio. Beleza? Então, por enquanto é isso. Ela está aqui à tarde toda quarta. A gente também vai postar isso na nossa rede. Então, peço para vocês acompanharem por lá também. Tá bom? Seguinte, para fechar, hoje vocês estão presenciais aqui com a professora Eliane, certo? Só que, galera, a continuidade e a qualidade do seu estudo depende de você. Semana que vem você vai estar remoto, tá bom? Mas ter continuidade desses estudos, para que quando você retornar, você está no pique. Beleza? Dúvidas por enquanto? A gente está nessa semana. E semana que vem eu quero o laboratório de manhã e não tem aula. Eu posso? Por enquanto, não. Tá? Por enquanto, porque por enquanto à tarde, tá? Vamos sentir um passinho de cada vez, tá? Até porque quando a gente tem um número mínimo de estudantes dentro do instituto, beleza? Outro ponto que você perguntou, me veio aqui. O sistema acadêmico hoje está atualizado. Então, ali, a BL vai ter ali os estudantes que estão nesse ciclo. Então, já existe presença em pauta. Tá? Então, se você está no seu ciclo, venha, porque também você vai ter presença em pauta. Isso pode refletir no seu auxílio. De repente, você recebe um auxílio, você faz uma monitoria, você recebe uma monitoria. Né? Enfim. E se o estudante tem mais de 25% de pauta, ele reprova por pauta. Bom? Então, é importante você ficar atento. Antônio, mas quando eu estou lá no remoto, eu tenho presença em pauta? Não. O sistema ele já está computando os ciclos. Então, quem está aqui tem presença em pauta, quem está em casa está de remoto. Mas quando você estiver em casa, você vai estar de remoto e a galera que está aqui vai estar de presença em pauta. Vai girando o ciclo. Beleza? Então, é importante repassar isso daí. Dia 15, depois eu passo,
tá? Essa informação, precisa olhar para como é que está. Beleza? E no laboratório a gente vai testando isso aí. Beleza? Perguntas? Ano que vem, necessário essa voltar presencial? Eu acredito que sim, né? A esperança, assim, pelo que a gente vê, né, os números caírem, então acho que assim, tudo indica que a gente vai. Tá? Mas assim, eu não posso dar certeza porque depende do vírus que está aí, de repente muda, né? A gente não sabe, a gente já viu casos que estava caindo e depois subiu. Tá? Então, assim, é importante que cada um faça a sua parte. Manter distanciamento, álcool em gel até cansar, certo? Máscara, para que ano que vem a gente consiga estar com todo mundo. Beleza? É o que a gente deseja. Show? Obrigado. Então, a vida, né, cara? Se remota. Remoto só serve para acumular preguiça, né? Posso pagar esse pedacinho aqui? Quem terminar pode já começar a fazer, tá? De terceira ordem, bonitinho, não assusta com aquele sinalzinho lá de menor, tá? Aquele sinalzinho só vai interferir lá na resposta final, tá? Vamos lá, apareceu 2 zeros, vocês vão cancelar um monte de coisa aí. Aqui vai cair numa equação do segundo grau, então basta para resolver. Ou quem sabe fazer por fatoração também. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no sistema para fazer chamada. Gente, por que vocês não participaram da monitoria semestre passado? De matemática. Muito difícil. Ah, deixaram de ganhar em R$450 à toa. Dá tudo isso? Ah, 150 por mês, 3 meses. Ah, pensei que era 400 ao mês. Não, mas 150 já ajuda, estava em casa. Não pode deixar não, tem que se inscrever. Não tivemos nem inscrito para matemática semestre passado. Esse semestre foi um estudante só. Então, por exemplo, o semestre passado, vocês iriam atender só o pessoal que estava no primeiro período. E se a direção do inteligente não soubesse responder? O professor orientador, tem um professor para ajudar vocês. Eles não ficam sozinhos, pode ficar tranquilo. Um X com 0 não coloca, né? Sempre que for multiplicação por 0, não precisa nem aparecer. Tem que aproveitar, participar desses editais. Vocês já vão conseguir escrever nesse. Você está aberto esse de estágio interno para vocês já ou não? Já, acho que fechou.
ligar bonitinho aqui no sistema. Quem está em casa, está em casa. Gabriele Cabral, está aí? Gabriel Eduardo. Gabriel Martins. Gabriel Ramires. Gabriel Vasques. Ah, essa é a turma dos Gabriéis, né? 500. Giancarlo. Guilherme Machado. Gustavo Montino. Gustavo Antônio. João Marcelo. João Paulo. João Pedro. Tive como construir mais ou menos a raiz de delta sobre duas vezes A. Já chegaram no resultado? X1, X2. Beleza. Mas isso É um X só. beleza. Vamos ver.
é x vezes 1 vezes x menos x ao quadrado, certinho. Aí o próximo, 2 vezes 0 vezes 0, você vai colocar x vezes 1 vezes 1 menos x. Então, 2 menos x ao quadrado menos x. Agora, só. Ou um termo a mais. Outro. Só como não passa, você nunca vai ver mais. Aí a gente vai ver isso certinho, e depois se vai chegar. Quando você vem para cá, você vai ver o nosso trabalho e a menos. E o finalzinho é só x. X igual a agora sim, quando você olhar base, é só você. Então aqui, ó, fora da hora. Esse termo é o A, esse é o B e esse é o C. Só para olhar você o B é só gráfico, só menos um x não vai. Tá? Mas depois eu só a última vez da hora. Zero. Chegaram x1, x2. Resultado? Não. Podemos fazer juntos? Esse? Aí depois vocês treinam. Fez? Terminou? Deu quanto? 2 e 2. Menos 2 e 2? Menos 2 está o quê? Mas o outro está 1. O meu deu 1, É, menos 2. 1 e menos 2. Vou fazer juntinho aí, vocês dão uma olhadinha aqui que vocês erraram, tá? Qualquer coisa pergunta também. Então vamos lá. Para a gente poder resolver, apesar de ser um pouquinho diferente, porque agora vai ser inequação. O que é inequação? É quando vocês têm alguma coisa relacionada a um sinalzinho de maior ou de menor. Ou pode ser maior igual ou menor igual também, tá? É como se fosse uma equação, só que por conta do sinal, né, de desigualdade, é chamado de inequação, tá? Mas o jeito de resolver é o mesmo. Então, a gente vai pegar o determinante e vamos repetir a primeira e a segunda coluna para poder resolver por via de terceira ordem. Então, 2, 1 e x. Depois a gente tem x, 1 e 0. E por último, x, 0 e 1. Repetindo a primeira e a segunda. Então, 2, 1 e x. E x, 1 e 0. Tá? Tudo isso tem que ser menor que 0. Então, vamos lá. Quem são as três diagonais principais? A gente tem aqui 2, 1 e 1. Quem mais? X, X, 0 e x. E quem mais? X. X, 1 e 0. Essas duas últimas aqui, ó, tem o 0. Então, não preciso nem me preocupar com elas. Não vou colocar. Então, só vou colocar essa primeira aqui. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. Beleza. Quem são as três diagonais secundárias? X, 1 e x, beleza. Quem mais? 2, 0 e 0 e x, 1 e 1. Então, vamos lá. A primeira, como eu não tenho 0, então vamos escrever. Secundária, sinalzinho de menos. Toma cuidado, tá? Porque o sinal vai errar o determinante. X vezes 1 vezes x. X vezes x vai dar x ao quadrado. Tá? Já coloquei aqui a resposta. Depois, aqui nessa outra diagonal secundária, eu tenho multiplicação por 0. Não vou colocar. E nessa outra, então, menos, não tenho 0, então vou multiplicar. X vezes 1 vai dar x. Tudo isso tem que ser menor que 0. Só vou colocar na ordem agora para ficar bonitinho A, B e C para poder jogar no Bhaskara, tá? Então, termo A menos x ao quadrado, termo B menos x e o termo C mais 2. Tudo isso tem que ser menor que 0, perdão, tá? Bhaskara. Quem faz a fórmula separada, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
O B é só um número, tá, gente? Não vai letra no Bhaskara, tá? É o número que acompanha a letra cujo expoente é 1. Então, nesse caso aqui, vale o menos 1, tá? Então, só pega o númerozinho aqui. Quando não aparece nada na frente da letra, significa que é 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, novamente, também menos 1, vezes o C, que é 2. Então, resolvendo, potência menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8. 1 mais 8 dá 9. Então, aqui a gente tem delta igual a 9, e a segunda parte do Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, jogando os valores, a gente tem o b vale menos 1, só que com menos da fórmula, menos vezes menos vai dar mais. Eu coloquei positivo. Mais ou menos a raiz de 9, dá quanto? 3 sobre 2 vezes o A. O A vale menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos tirar x1 e x2. x1, 1 mais 3, que vai dar 4 dividido por menos 2, que dá menos 2. E x2, 1 menos 3, menos 2, dividido por menos 2, que dá 1 positivo. Dúvida? Só que vocês estão trabalhando com inequação, eu não paro aí, tá? Inequação, não sei se vocês lembram lá do conteúdo do segundo semestre, quem que deu matemática no segundo semestre para vocês? Professor Everton, lembram de inequações? Vocês devem fazer aí um estudo do sinal da função. O que é isso, professor? É vocês fazerem a forma do gráfico e colocar os sinais de positivo e negativo, para a gente poder ver onde vão estar os valores menores que zero, que vai ser a resposta de vocês, tá? Então, primeiramente, se eu tenho que fazer a forma do gráfico, a gente está trabalhando com uma inequação do segundo grau. Qual que é a forma do gráfico de uma equação do segundo grau? É uma reta, é uma parábola? O que vocês lembram da equação do segundo grau? Vocês acham que é isso aqui? Vocês acham que é isso aqui? Vocês acham que é isso aqui? Ah, o segundo tem 2 valores. Pode ser o segundo, tem 2 valores. Ah, pode ser o segundo? É o segundo, tá? É parábola, tá? Agora, vocês têm parábola virada para cima e parábola virada para baixo. Quem determina se a concavidade é para cima ou é para baixo é o valorzinho do A. Se o valor do A for positivo, a parábola é para cima. Se o valor do A é negativo, a parábola é para baixo. Então, como o valor do A aqui ó, é negativo, então a parábola de vocês vai ser para baixo, tá? Tem 2 valores, coloca os 2 valores lá sempre em ordem, como se fosse uma reta numérica. Só que o professor Everton deve ter explicado, e eu também falei isso lá no primeiro semestre de matemática, lembram de intervalo, bolinha aberta, bolinha fechada? Professora, voltou aqui? Voltou, tá? Se é só o símbolozinho de menor, a bolinha vai ser aberta, tá? Se tivesse um sinalzinho de igual aqui embaixo, a bolinha seria fechada. Então, como eu não tenho esse sinal de igualdade, que é só menor, eu venho aqui e coloco que as minhas bolinhas são abertas. Vou colocar em ordem primeiro o negativo e depois o positivo. E aí, agora eu tenho que colocar os sinais desse gráfico, tá? O que vai acontecer? A gente vai analisar o seguinte. Essa reta que eu tracei aqui na horizontal é o eixo X de vocês no gráfico, tá? Tudo que está acima do eixo X é positivo ou é negativo? Positivo. Então, como essa parte toda do gráfico aqui, ó, essa parábola, essa concavidade está para cima, aqui dentro é positivo. Essa partezinha do gráfico que está passando aqui para baixo, se eu passo para baixo do eixo X, tudo que está abaixo é negativo. Então, eu posso colocar o símbolozinho de menos para representar aqui do ladinho, tá? Menos e menos na ponta. Agora, a gente vai olhar para poder dar a resposta final do exercício. Ele quer os valores de x menores que zero. Menor que zero sempre vai estar no negativo e maior que zero sempre vai estar no positivo. Então, se é menor que zero está no negativo, então tem isso aqui, ó. Vem aqui e vou riscar aqui, ó. Tudo que está à direita do 1, porque eu tenho o sinalzinho de negativo,
E tudo que está à esquerda do menos 2. Agora vem e coloca a resposta. Resposta para inequação sempre é solução de x pertencente aos reais, tal que a resposta final de vocês agora, tá? O que a gente vai escrever? O que a gente está vendo aqui, ó. O que acontece com os valores depois do 1? Está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. Então, x tem que ser maior que 1. X maior que 1 ou... E desse outro lado, o que está acontecendo com os valores antes do menos 2? Está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, x tem que ser menor que menos 2. Dúvida? Esse deu um pouquinho de trabalho, por quê? Porque pegou determinante e puxou lá do conteúdo do segundo semestre em equação, que puxou lá do conteúdo do primeiro semestre a questão de intervalo aberto e fechado. Então, não pode esquecer, não vou ver isso aqui nunca mais na minha vida. Vai, ainda tem novamente. Tá? Mas a gente acabou fazendo essa revisão. Pode ter exercício assim? Pode. Tá? Quando a próxima colocar direto, Ui? tipo, igual a menos 2, porque tá um meio abaixo do zero ou não? X, não entendi essa Não, pergunta. colocar tipo direto. Fica ali já x pertence a. X pertencente aos reais, tá o quê? X tem que ser maior que 1 e X tem que ser menor que menos 2. Um é maior e o outro é menor. Tá junto, então? Oi? É o cima de baixo? Isso, não. Aqui é a continuação daqui que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Mais alguma outra dúvida? Certeza? Olha. Se você vai querer não, Pode cair. Na hora da prova, Pode cair. Não que vá cair. Gente, deu mais ou menos para pegar o que é determinante, como que a gente resolve, primeira, segunda e terceira ordem. Aí o restante dos exercícios que tem lá na apostila é basicamente segundo modelo. É tudo parecido com esses exemplos que vocês viram aqui. Então, eu quero tentar aprender mais desse daqui. Vai lá, tem bonitinho lá na apostila, só pegar e tentar resolver. Qualquer coisa, professora, não consegui, parei aqui, daqui não consegui, doutor errando, tá? Aí eu vou ajudando vocês. Tudo bem? Passar para o próximo, então, sistema. Posso pagar esse lado aqui? Pode. O sistema é uma continuação de determinante. Então, um conteúdo vai puxar o outro. O sistema não é tão novinho. Vocês já estudaram o sistema lá no ensino fundamental. Está esquecido. é muito verdade. Eu não gosto da palavra linear. Muito complicado e difícil. Isso é igual meu filho. Não vem com essas perguntas. Não sei nem como ser ontem. Eu falei, mas não esquece daqui que você jogou ontem. O pai daqui que você jogou. Sei.
só tinha dúvida. Verdade. Ó, você até travou da matemática. Gente, mas matemática dá 1000 vezes, fazer 500 exercícios disso daqui, tem que ler uma paginazinha de história, português, decorar regra. Uma redação. Deus me livre, pensar em fazer uma redação, olha. Matemática é mais difícil também, né, professor? Matemática é mais difícil também, é mais problema no bloco. Uhum. Aí tem uma parte de história para sua nota. Pior é a aula do Luciano, né, depois. Deixa eu ouvir falando disso. Quando eu estiver em casa, não sei se eu vou copiar, mas pode ser que eu olhe. Não tem necessidade de copiar. Só os exemplos para fazer, né, que às vezes quem tem facilidade com matemática, nem exemplo não precisa, mas quem, né, tem algum tipo de dificuldade, é bom copiar o exemplo, pelo menos para você ir fazendo passo a passo. Já é uma maneira de você estar estudando. Terminar aqui esse exercício? Posso parar?
Beleza? Vamos lá, então? Bom, para a gente entrar nos sistemas lineares, que é o nosso último conteúdo, que seria para N1, tá, gente? Ainda tem os conteúdos da N2, que é a parte de análise combinatória, tá? Então, finalizando esse conteúdo de sistemas, a gente finaliza os conteúdos que eram referentes a N1. Vocês vão fazer as atividades avaliativas ainda, tá? Então, para a gente começar em sistemas lineares, a gente precisa antes retomar o conceito de equação linear. Qual que é o conceito de uma equação linear? É uma equação desse tipo aqui, ó. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais assim vai. A n vezes xn igual a b, tá? O que isso quer dizer? Esse A1, A2, A3, An, eles são chamados de coeficientes das incógnitas, tá? Por que coeficiente das incógnitas? x1, x2, x3, xn é o valor de x que vocês vão ter nas equações. X, y, z, tá? E vai depender do exercício como que vai estar aparecendo essas letras, tá? E esse b aqui no finalzinho, depois da igualdade, ele é um número real qualquer que é chamado de termo independente nessa equação linear, tá? Então, é um número qualquer. Então, se eu pegar aqui para vocês aqui mostrar, ó, esses númerozinhos que vêm depois do sinalzinho de igual, pode ser qualquer número real, positivo, negativo, fração, isso daí não vai importar em nada, tá? Mas coloquei alguns exemplos aqui para a gente então determinar, a partir dessa definição de equação linear, onde a gente tem equações lineares, tá? Eu tenho equações lineares, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, 3x vezes 3x menos 2y mais 4z igual a 7, xy menos 3z mais d igual a 8, menos 2x, não vai saber o que é. Menos 2x mais 4z igual a 3t menos y mais 4. X ao quadrado menos 4y igual a 3t menos 4. E raiz de x menos 2y mais z igual a 7. De acordo com a definição, o que seria equação linear? É um número acompanhado de uma letra, ou mais de uma letra, no caso, se vocês estiverem trabalhando com x, y, z e d, tá? Mas tem que ser letras separadas por sinais de adição ou de subtração. Não pode ter letras juntas, tá? Porque, por exemplo, A é um número e x é a nossa incógnita, o valor da nossa letra. Aqui, A2 é um número acompanhado de outra letra, tá? E por aí vai. E além disso, o que não pode acontecer? Como a gente está trabalhando com equação linear, todas as equações lineares são do primeiro grau, tá? Então, não pode ter equação de segundo grau, tá? Não pode ter nada elevado a 2, nada elevado a 3 e por aí vai, tudo bem? Olhando esses exemplos, o primeiro exemplo é um exemplo de equação linear, o que vocês acham? Sim ou não? Eu tenho letra acompanhada do número, acompanhado da letra, bonitinho. Eu tenho termo independente lá no final, lá depois da igualdade. Sim? Sim, ó. Número e letra, número e letra, número e letra e o termo independente. Beleza. Apareceu x, y, z, não importa. Falei para vocês, poderia ver x, y, z, n, w. Agora vocês vão estar trabalhando com um monte de letra ao mesmo tempo, tá? No segundo exemplo, x vezes y menos 3z mais t é igual, é um exemplo de equação linear? Não. Por quê? Porque eu tenho duas letras juntas. O t está sozinho aqui, mas aqui corresponde a um t. Então, eu tenho um número e uma letra. Pode? Pode. Mas o problema está aqui no início. Eu não posso ter duas letras multiplicando juntinhas. Tá? Lembrando que A aqui, nessa forma que eu coloquei, é número, tá? Não é letra. Por isso que eu pedi atenção, não é para confundir. Então, apareceu duas letras juntas, isso daqui não significa equação linear, não tem como vocês resolverem, tá? No terceiro exemplo, é um exemplo de equação linear? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a vírgula no número real. Aqui, depois da igualdade? Sim, mas se a gente passar esses dois termos aqui, por exemplo, para cá, aí ele só vai ficar com 4 lá do outro lado, não vai? Que é o termo independente.
Posso fazer isso? Passar qualquer valor para antes ou depois da igualdade? Posso. Então, aqui você pode mexer. Então, isso daqui, para a gente, é uma equação linear. Ela só não veio bonitinha, com todos os termos antes da igualdade, só o termo independente lá depois. Eu tenho outros termos depois do sinalzinho de igualdade. Mas pode, porque vocês podem trocar isso de membro a qualquer hora. Tá? Então, é um exemplo? É um exemplo. Então, isso daqui não é. Esses dois aqui já são exemplos. O próximo. Esse daqui é um exemplo de equação linear. Por quê? Porque apareceu ao quadrado. Já alguma coisa elevada ao quadrado, a terceira potência, quarta, sétima potência, não é equação linear, tá? Então, por conta já desse expoente, não é. E o último exemplo? É ou não é? Por quê? Exatamente, certinho. Se não fosse essa raiz aqui, né? Essa raiz, o que a gente pode fazer com ela? A gente pode transformar ela para que ela fique desse jeito aqui, ó. X elevado a meio. X elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Se eu tenho alguma coisa elevado a um expoente, não pode ser nenhum expoente diferente de 1, porque são equações do primeiro grau. Meio não é do primeiro grau. Tá? Então, aqui também, nesse último exemplo, a gente não tem exemplo de equação linear por conta daquela raiz lá no início. Tudo bem? Se fosse o seguinte, raiz de 2 vezes x, aí sim a gente teria. Tá? Tomem cuidado que agora só o raiz de 2 é um número, raiz de 2 é um número qualquer, acompanhado de uma letra. Aí poderia. Tá? Agora, quando a letra está dentro da raiz, como é esse caso, aí já é diferente. Tudo bem? Então, o primeiro passo é descobrir se vocês estão trabalhando com equações lineares ou não. Se não for equação linear, vocês não vão conseguir resolver sistema linear. Tá? Então, a gente viu a equação linear. O que seria um sistema linear? Que é um conjunto de equações lineares. Então, em vez de estar trabalhando só com uma equação linear, vocês vão estar trabalhando com 2, 3, 4, 5, 6 ao mesmo tempo. Tá? Lá no ensino fundamental, vocês trabalharam com esse tipo aqui de sistema. Não sei se vocês lembram do x mais y igual a 1 e x menos y é igual a 4. Lembra disso aqui? É um sistema. Tá? Só que ali a gente está trabalhando com duas equações e com duas incógnitas ao mesmo tempo. Aqui, nos sistemas lineares, no ensino médio, vocês vão estar trabalhando com mais de duas equações e com mais de duas letras ao mesmo tempo. Tá? Mas o jeito de resolver, se vocês sabem isso daqui, vocês também vão conseguir aprender o jeito de resolver uma equação que tiver mais de 3 equações e mais de 3 incógnitas também. Tudo bem? Continuando, então. Lembrando que a gente não viu o cálculo ainda, tá? Só a definição. Quando a gente ainda fala de sistemas lineares, então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de sistema linear, onde vocês estão trabalhando com 3 equações, tá? E eu estou trabalhando com 3 incógnitas, ou seja, trabalhando com x, y e z ao mesmo tempo, tá? Não é necessário aparecer x, y e z em todas as equações. Aparecendo pelo menos uma, vocês já estão trabalhando com 3 incógnitas e, nesse caso, 3 equações também. Tá? Todo sistema linear a gente pode associar a uma matriz. E essa matriz ela pode ser tanto incompleta quanto completa. O que depende da gente ter uma matriz incompleta e uma matriz completa? Se a gente colocar o termo independente na matriz, vamos colocar esse sistema em forma de matriz, colocando o termo independente, ela passa a ser uma matriz completa. Se eu transformar esse sistema em uma matriz e não colocar esse termo independente, ela passa a ser uma matriz incompleta. Então, vai ter exercício que vai estar pedindo assim, transforma esse sistema para uma matriz. Aí ele vai estar pedindo, que tipo de matriz? Vai ser uma matriz incompleta? Se for incompleta, então vocês vão fazer o seguinte, vão colocar lá a matriz, vou colocar os valores dos números que acompanham as letras. Então, aqui para x eu tenho 2, não coloco as letras, só número.
Depois eu tenho 3. E para Z eu tenho -1. Cada letra vai ficar numa coluna. Então, eu vou ter uma coluna para X, uma coluna para Y, uma coluna para Z. Não pode misturar. Pode ser tipo, se for 2 mais Não vai mais entrar aqui nesse tipo de exercício, igual a gente teve no exercício que eu passei ali, 1 mais X, né? Daquele tipo. Não vai, pode ficar despreocupado, tá? Aí, o que eu estou pedindo para vocês é o seguinte, coloquem isso sempre em ordem, tá, gente? Aqui, ó, coluna para X, uma para Y, uma para Z. Por quê? Esses números, vocês vão ter que colocar embaixo de cada coluna. Colocou errado, por exemplo, aqui, eu tenho X e eu tenho Z. Eu vou aqui e vou colocar o 4 embaixo do X, da coluna do X. O Z, que vale 1, eu tenho que colocar lá no Z lá. Se eu colocar aqui, já montou a matriz errada, tá? Então, tem que tomar cuidado. Lá de baixo eu tenho -2 para X, então -2 para X. Depois eu tenho 1 para Y, 1 para Y e não tenho nada para Z. Onde vocês não tiverem os termos, o que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar um 0 para completar essa matriz. Só que eu não utilizei o termo independente, fechei aqui a nossa matriz. Essa matriz é uma matriz incompleta. Então, é só pegar o valor de X, Y e Z das letras que tiverem no sistema bonitinho, colocar na ordem. Se não colocar o termo independente, eu fico com uma matriz incompleta. Agora, aqui embaixo, ele pediu, faça uma matriz completa. Então, a única coisa que a gente vai fazer de diferente, vai montar essa mesma matriz, só que a gente vai acrescentar a coluna com os termos independentes. Tá? Então, vou montar aqui, ó. Coluna para X, eu vou repetir, 2, 4, -2. 3, 0 e 1. Depois eu tenho -1, 1 e 0. E os termos independentes, 0, 7 e 4. Pronto. Essa matriz ficou completa. Dúvida? Matriz incompleta não tem zero. Oi? Matriz incompleta vai ser não tem zero. Não, quando você não colocar o termo independente. Essa coluna aqui, ó, com quem está depois da igualdade do seu sistema, a gente não colocou, 0, 7, 4. Eu parei aqui, ó, na coluna do Z, -1, 1 e 0. Tá? Se eu não colocar o termo independente, ela fica incompleta. Se eu coloco o termo independente, ela passa a ser uma matriz completa. Tá? Então, quem vai determinar se a matriz é completa ou incompleta, o exercício vai estar pedindo, tá? E aí, se for incompleta, não coloca os valores do termo independente. Se for completa, é só acrescentar os valores do termo independente. É um exercício fácil, mas tem que prestar atenção, tá? Dúvida por enquanto? E para a gente finalizar, que já está dando horário aí, deixa eu só comentar a respeito do sistema homogêneo, tá? Um sistema ele é classificado como homogêneo se todos os termos independentes forem nulos, ou seja, forem iguais a zero. Então, eu tenho lá um sistema com várias equações. Todos os valores que estão depois da igualdade, se for zero, esse sistema é classificado como homogêneo. Então, se eu pego esse exemplo aqui e pergunto para vocês, esse sistema é homogêneo? Não. Não, por quê? Porque o termo independente não são todos iguais a zero. Eu tenho 0 só aqui no primeiro, mas aqui é 7 e aqui é 4. Então, para ser homogêneo, teria tudo que ser igual a 0. Tá? Independente de quem está antes da igualdade, o termo independente para ser homogêneo tem que ser todos iguais a 0. Dúvida por enquanto? Não? Então tá. Semana que vem, deu certo agora, eu acho que é gravação, vou tentar assim que fazer o outro de lá, vou tentar submeter lá no último lá. Semana que vem, quem puder acompanhar a aula no momento, tá? Que a gente vai começar a parte de resolução de sistema. E aí eu não consigo ficar voltando toda a aula, tudo que a gente viu na aula passada, tá bom? Gente, brigadão. Bom feriadinho na quinta, né? Parar aqui a gravação. Não,